que nos traz hoje ao Mural da Manhã. André, seja muito bem-vindo. Sofia. Você está sem áudio. Agora sim. Oi? Está funcionando. Muito bem-vindo ao Mural da Manhã, André. O Obrigado. André está aqui porque ele é professor, ex-diretor da Escola Básica Municipal Luiz Cândido da Luz, que está localizada na Vargem Grande, e recentemente o André escreveu uma carta aberta à comunidade educativa da escola, renunciando ao cargo de diretor e explicando na carta todos os motivos para essa saída da direção. E que, infelizmente, são motivos e problemas que a gente identifica em diversas escolas da rede municipal de Florianópolis. André, antes de a gente iniciar com o que está presente no conteúdo dessa carta, eu quero te perguntar e te pedir para falar um pouco sobre a tua trajetória. Como que você chegou na direção da escola e também como que é esse processo de eleição da direção? Eu sou professor de ciências na rede municipal de ensino de Florianópolis, né? Eu sou professor efetivo, me efetivei em 2018. Não sou daqui, sou de São Paulo, então não sou de Florianópolis. Eu vim para cá para fazer minha pós-graduação, mestrado e doutorado. E aí acabei ficando, me apaixonei pela ilha, né? Acho que como muitas pessoas é, da ilha, que moram hoje na ilha, não são originalmente daqui e adoram esse lugar, né? Porque vem muita potencialidade aqui. É, eu entrei, portanto, como professor de ciências, e aí eu tenho um perfil, eu trabalho na perspectiva da educação popular e educação problematizadora desde a minha graduação. Então, eu tinha uma clareza de que se eu fosse trabalhar com campo educativo, eu iria trabalhar em comunidades periféricas, porque eu entendo que a educação tem muito a contribuir com esses espaços, né, como um elemento de transformação social também, que pode contribuir com o processo de transformação social. Então, eu decidi vir para essa unidade educativa, que é na região norte da cidade, uma região periférica, né, portanto, onde atendem estudantes das mais variadas classes sociais, mas em sua grande maioria seria a mesma comunidade pobre e carente que não tem acesso. Inclusive, o nosso bairro, a Vargem do Bom Jesus, ele é um bairro onde eu moro no bairro, inclusive. Ele é um bairro onde a gente não tem, de fato, acesso a lazer. A gente já tem um número muito grande de moradores no bairro e a gente não tem ainda um posto de saúde que seja próprio do bairro. Então, assim, toda uma questão vinculada aos direitos que muitas vezes o acesso, né, é negado. Então, eu acho que a educação ela tem uma potencialidade de elucidar esses elementos junto da população e eu acho que isso começa ali também nos jovens, né? Então, eu venho trabalhando nessa perspectiva do ponto de vista das minhas aulas e a gente vem rediscutindo o papel social, portanto, da escola. Desde quando eu entrei aqui, mas esse processo já vinha acontecendo antes, né? Principalmente em relação ao quanto que a comunidade ela acaba naturalizando processos de violência e conflitos, né? E o quanto que isso também transparece dentro da unidade educativa. A partir do momento que eu chego, eu percebo que existe uma discussão importante a respeito do currículo, né? Ou seja, qual que é o papel que o currículo tem diante da realidade. Não só o currículo enquanto um conjunto de conhecimentos que precisam ser trabalhados, mas o quanto que ele pode influenciar de fato, a partir de um processo de aprendizagem significativa, né? O quanto ele pode influenciar na reflexão mesmo, na ampliação de visão de mundo desses estudantes diante daquelas primeiras potencialidades que eles têm, ou primeiras impressões que eles têm, que muitas vezes naturalizam e não conseguem ver outras alternativas mesmo, né? Sem ser a violência, sem ser recorrer ao individualismo. Então, o processo de coletivização, de luta social, são coisas que são construídas. Eu tive a oportunidade, em 2020, pré-pandemia, a pandemia chegou, acabou com a nossa vida, mas vamos lá. Pré-pandemia, eu fui convidado para ser supervisor da unidade educativa, porque essa escola em especial sempre teve muita dificuldade
isso é geral na rede, né? Mas a nossa escola sempre teve muita dificuldade de ter a equipe completa, por vários motivos, né? Tanto por conta da própria violência, que é propagada e divulgada, e aí muitos profissionais não querem vir para a unidade educativa mesmo, porque entendem que esse espaço é um espaço violento. Então, a gente tem mesmo um número menor de profissionais que decidem vir para cá. Mas a gente vem trabalhando isso há bastante tempo para tentar mudar essa perspectiva, né? Mas, enfim, eu acabei me tornando supervisor escolar dos anos finais, no ensino fundamental, no sexto, nono ano, porque não tinha, de fato, um supervisor na rede que viesse para cá, né? Eu pude ficar nessa vaga porque eu tenho mestrado e doutorado no campo de formação de professores, então tem alguma relação ali, entendendo as questões pedagógicas no processo de planejamento. E aí a gente vem fazendo, então, desde aquela época, uma intensificação da reflexão pedagógica a respeito do papel social do conhecimento escolar. Então, o nosso projeto político-pedagógico da escola, ele mudou bastante desde 2020 até agora, na perspectiva de evidenciar a necessidade da gente olhar a ação docente e o currículo como instrumentos mesmo de reflexão, né? Tanto dos estudantes e da comunidade escolar, mas como dos próprios professores, no sentido da gente começar a perceber que essa prática social, a educação, ela precisa ser significativa para todos os sujeitos que são envolvidos nela, né? Eu não vou conseguir fazer algo que eu não vejo um sentido naquilo. Assim como os estudantes não vão aprender se eles não veem um sentido naquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que co-construir esse movimento, porque educação é relação, é esse processo mesmo, né? Não é só transmissão de conhecimentos científicos, que são sim muito importantes e que precisam ser a base do processo, mas que precisam ser direcionados para um saber específico dentro da comunidade, né? Então, eu acho que é esse movimento que a gente começou a pensar nesse projeto político-pedagógico da unidade, e a gente vem trabalhando desde então quando a diretora, aqui especificamente em Florianópolis, a gestão, ela tem 3 anos, tá? São 3 anos de gestão, e até essa diretora, onde eu fui supervisor, eu fui convidado por ela, era uma eleição. Então, era uma eleição tradicional. A comunidade elegia o diretor. Ela não era eleita, ela era indicada pela secretaria, até então, né? A gente teve pouquíssimos diretores eleitos na unidade educativa, se eu não me engano, a gente teve dois só, mas que ficaram pouquíssimo tempo também, e muito por conta das questões de violência propriamente dito, né, que não conseguiram, na verdade, não é que não conseguiram, eles pegaram a escola em 2015, por exemplo, uma escola onde alunos tacavam carteira em todo mundo, por exemplo, uma coisa assim, absurda, né? E conseguiram, a partir, a gente tem que as pessoas da escola, os profissionais da escola precisam agradecer muito essas gestões anteriores, porque elas foram co-construindo um movimento de pensar que esse espaço precisa ser um espaço seguro, né? E aí, quando chegou nessa gestão, a gente deu uma intensificada também pedagógica, ou seja, a gente foi para além de questões de organização interna da própria unidade educativa para garantir esse espaço seguro, procedimentos, enfim, a gente começou a pensar como que o currículo poderia ajudar nesse movimento também. Acabando a proposta, enfim, acabando a gestão dessa diretora, a gente ficou bastante preocupado porque a Luiz Cândido da Luz é uma escola que tem muitos desafios, né? Por ser uma escola periférica, por ser uma escola com pouco acesso e pela percepção que a gente tem muitas vezes de existir uma omissão mesmo da Secretaria Municipal de Educação em relação à própria escola, né? Não só a nossa, mas a gente vai falar da nossa, porque é aquilo que a gente sente, né? Então, a gente teve dificuldade de encontrar alguém dentro do coletivo de profissionais que trabalharam na escola em 2022, né, que foi a eleição, e aí ninguém queria pegar, né, porque efetivamente é muito difícil. E salarialmente falando, também não se compensa isso. Então, a gente não pode pensar também que esses cargos de gestão, que gestão é um cargo gratificado, né, ele de alguma forma supre uma questão econômica. Na verdade, não, né? Se a gente for considerar, só para dar um exemplo, né? Metade do dinheiro que eu ganho eu pago com terapia. Então, tipo, na verdade, não tem muito ganho. Mas vamos lá.
Esse diretor, portanto, ninguém queria ser, e aí eu falei, bom, a gente vem trabalhando pelo menos há 4 anos nesse projeto. Uma preocupação que a gente tinha era de que se viesse alguém indicado, não necessariamente ele daria continuidade nesse projeto. Então aí eu acabei assumindo, né, acabei me colocando como um candidato para ser diretor, porque, enfim, encabecei muitas das discussões que estabeleceram o projeto como ele estava naquele momento, e estava bastante preocupado com isso, né? De ele acabar. Então, entrei, e aí eu acho que isso tem que ficar claro, porque isso tem direta relação com a carta, né? Com a minha renúncia. Eu entrei pelo projeto de escola, né? Uma escola que a gente considera, portanto, a partir do campo teórico, como uma escola humanizadora. E aí, partindo mesmo do referencial freiriano, né? Para a gente pensar o papel do acolhimento, o papel do conhecimento, o papel das relações entre as pessoas, o papel do registro, também muito importante, né? E os encaminhamentos que a gente tira a partir disso. André, conta mais sobre esse trabalho pedagógico que vinha sendo feito na escola e também como que ele trabalhou no sentido de diminuir as violências que você fala dentro da escola, que não são só, né, dentro da escola. Você explicou aí que ela está dentro de um território que tem que ser entendido que território é esse, periférico. A escola foi apelidada já de Carandiru. Eu queria que você explicasse um pouco mais o porquê desse apelido e como que vocês fizeram esse trabalho pedagógico dentro da escola. Certo. Esse é um apelido bem antigo, na verdade, a escola teve vários apelidos, né? Eu acredito que esse apelido era. Eu sei porque eu atendia muitos pais, né? Que vinham discutir. E eles falavam de como eram as condições da escola e tal, porque eu sou de 2018, né? Aliás, 2019 nessa unidade educativa, a partir dali. Então, eu sei que em 2015 ela teve este, dentre outros apelidos, né? Como que a gente pensou, na verdade, para tentar resolver um pouco isso? Resolver não, né? Pra gente tentar mitigar. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra que a gente consegue estabelecer, né? Porque até porque a educação ela não tem como resolver isso, né? Isso é um campo de política pública que, enfim, não é a segurança pública que precisa dar conta disso, né? E assistência. Eu acho que uma das coisas que a gente percebe, pelo menos, eu acredito que isso é nacional, não é uma coisa específica do município de Florianópolis, é uma desarticulação entre as próprias secretarias municipais, né? Então é difícil a Secretaria de Educação se comunicar com a assistência, é difícil se comunicar com, enfim, a saúde. E aí acaba que a escola é meio que um ralo, né? No sentido de que tudo acaba acontecendo ali. Todos esses problemas, eles acabam emergindo daquele espaço. E a gente tentou trabalhar uma ideia de que os alunos precisam compreender que a escola não é a rua. São espaços, ambos são espaços públicos, mas que eles precisam ter um grau de comportamento e um grau de compreensão em relação ao outro, em relação ao espaço, que é diferenciado. Então, o que que a gente fez? A gente reorganizou do ponto de vista de fluxo de estudantes, mesmo em corredores, enquanto que eles têm liberdades extremas para poder fazer várias coisas, a gente reduziu, né, esse fluxo, de forma também a direcioná-los para a sala de aula. Porque, por exemplo, um dos problemas que se tinham era os alunos, depois do recreio, voltarem para a sala de aula. Então, era muito comum que os professores fossem buscar os alunos no pátio. Os alunos não subiam. Então a gente precisava construir um conjunto de hábitos mesmo, e eu acho que é isso mesmo, é você construir hábitos institucionais estabelecidos que façam com que os alunos entendam a importância deles estarem em sala de aula, né? A gente tinha dificuldade, por exemplo, dos alunos que andavam com mochila antes, né, na escola, e que pulavam o muro e iam embora. Entende? Então a gente precisou, por exemplo, coibir a circulação com mochilas na escola, porque se isso ampliaria a possibilidade dele simplesmente querer ir embora da escola, né? Então, uma série de pequenos procedimentos e constituição de hábitos fez com que, ao longo dos anos, eles entendessem que aquele espaço era um espaço que era deles, que pertencia a eles e que, portanto, eles podiam fazer uso. Claro que esses processos que parecem, soam até um pouco mais autoritários nesse sentido, de não permitir um fluxo livre ou não permitir que eles levem seus materiais para cima e para baixo, eles são importantes em um primeiro momento para que a gente pare esse movimento de caos, vamos dizer assim, né?
E, mas isso em si não adianta. Se a gente parasse só por esse movimento, isso não adianta, porque ele não vai dar sentido naquilo, ele não vai dar significado naquele hábito, né? Ele vai fazer mecanicamente, ele não vai entender por que que aquilo é importante. O espaço ainda vai continuar sendo um espaço violento para ele, ele não vai se sentir seguro ali. Então a gente precisa trabalhar pedagogicamente o que significam essas ações, né? E aí a gente fez isso. Então a gente fez esse movimento ao longo dos anos, inseriu esses elementos também no currículo, e a gente tentou também ampliar o grau de responsabilidade que os alunos têm em relação ao espaço físico, né? No projeto de gestão ao qual eu, enfim, co-construí com a comunidade educativa, a gente tem um projeto chamado Projeto Sábado na Escola, onde o último sábado do mês a gente abre a escola, já que a escola, o bairro não tem absolutamente nenhum espaço de lazer, a gente abre a escola para que os alunos venham e utilizem esse espaço. Idealmente, a gente não ia só abrir ele, enfim, para oferecer as quadras e coisas nesse sentido. A gente também tinha um projeto vinculado a várias oficinas, tentar garantir espaços onde eles possam fazer RG, enfim, uma série de atividades poderiam ser feitas. E a gente tinha como princípio também que a comunidade local, não eram só os nossos alunos, a comunidade local, se apropriasse desse espaço, né? Fizesse oficinas, enfim. A gente teve algumas atividades bem interessantes, mas a gente percebeu que a participação também foi baixa. Isso tem a ver com a natureza do que é o norte da ilha aqui em Florianópolis, que é um espaço onde existe uma alta taxa de migração de pessoas. Então, pessoas do Brasil todo vêm para o norte da ilha. Para você ter uma ideia, a gente tem uma turma no início do ano, uma turma do meio, a mesma turma, vamos pegar assim, 83. 83 no início do ano é um conjunto de estudantes, temporada, né, onde a gente tem, enfim, a geração de empregos por conta da temporada. Depois, no meio do ano, muitas dessas crianças vão para os seus lugares originais, então vão para o Nordeste, vão para o Rio Grande do Sul, enfim, vão para outros estados. Não estão no meio do ano, no segundo trimestre, e no terceiro trimestre elas retornam. Então, você imagina esse movimento, né? Construir uma identidade de escola nesse movimento é extremamente difícil. Mas a gente, com essas ações, e com, por exemplo, o projeto Sábado na Escola, dentre outros projetos, né, de acolhimento dos estudantes, a gente conseguiu ressignificar esse movimento para os estudantes e era uma outra escola. Até 2000, até ano passado, a gente tinha pouquíssimos, a gente ainda tinha casos de ato infracional, mas eles eram super pontuais. E eles não eram na gravidade que a gente começou a perceber este ano, né? E eu acho que isso é um dos elementos também que a gente me colocaram no mato sem cachorro, assim, do que eu vou fazer. Eu vou Uhum. continuar, não vou continuar? Quais as condições reais que eu tenho para fazer um bom trabalho, né? Sim. E aí a gente teve essa ampliação, posso falar rapidamente sobre isso, porque a gente não teve as condições que a gente precisava ter, né? A gente teve as condições desde 2020, então vou dar um exemplo aqui, que é a coordenação de aula. Coordenação de aula não é um cargo da prefeitura, da Secretaria de Educação, é uma designação. Então é como se a gente pegasse emprestado um profissional da educação infantil, por exemplo, e ele ficasse na escola fazendo justamente o fluxo de estudantes e mediação de conflitos. Esse era o papel do coordenador de aula. Ele faz uma triagem das mediações de conflito, desenvolve tanto os hábitos com os estudantes, hábitos de segurança, de acolhimento também com os estudantes. Ele é a ponta da lança, vamos dizer assim, né? Antes de chegar numa orientadora, antes de chegar num Uhum. diretor, passa por ele. Então, ele tem um grau muito grande de confiabilidade dos estudantes, né? Os estudantes procuram esse profissional. E desde 2020 a gente tem esse profissional. A gente tem um nos anos finais e um nos anos iniciais. Só que, a partir da minha gestão, foi mais difícil a gente conseguir, porque ele não era mais um indicado, era um eleito, né, o projeto eleito. Então, foi extremamente mais difícil a gente conseguir a designação. No primeiro ano de gestão, eu consegui a designação, se eu não me engano, no início de março. No segundo ano, só consegui a designação, compreendendo que as aulas começam em fevereiro, tá? Uhum. No segundo ano, eu consegui só o final de março, e esse ano a gente terminou o mês de abril e eu ainda não tinha nenhuma designação, Caramba, ou seja, sem nenhum coordenador de aula. nenhum coordenador de aula. E a estrutura da escola, quando veio a pandemia, a gente teve que repensá-la inteira, né?
E esse profissional, ele acabou sendo fundamental para a gente conseguir dar encaminhamentos, do ponto de vista até de orientação, das demandas que vêm de conflitos, né? Uhum, Então, a gente não estava conseguindo dar conta. Nos anos anteriores era nítido, assim, a gente tinha duas escolas. Até a coordenação de aula chegar, os alunos, até por uma questão de personificar mesmo com os profissionais que vinham, né? Essa relação que é construída. Eles até perguntavam, e a Grazi? A Grazi vai vir? A Grazi vai vir? Não vai vir? E aí, a violência crescia. Era nítido, assim, o tamanho da violência crescendo. Quando a gente tinha uma pessoa que efetivamente tinha condição de ficar próxima dos estudantes, porque as atribuições que a gente tem, elas nos tiram, muitas vezes, dessa proximidade, né? Fica muito a encargo do professor. Nos anos finais, o professor fica 45 minutos dentro de sala de aula. Perceba, qual que é o grau de relação que ele vai construir para conseguir efetivamente trabalhar isso numa perspectiva mais eficiente? É muito difícil. Agora, o coordenador de aula está no corredor. O tempo todo os alunos estão em acesso com ele. Vão no banheiro, encontram com ele. Na hora da saída, encontram com ele. Vão fazer alguma coisa na secretaria, encontram com ele. Acontece um problema, é ele que eles recorrem, não é a orientação. Até porque a orientação ela tem que cuidar de uma série de outras atribuições, de frequência, várias outras coisas. a Então, ela não orientação consegue fica super estabelecer. sobrecarregada porque agora você não tem mais os coordenadores, né? E André, frente a todos esses problemas, é muito triste de ver, né, um projeto que vinha sendo feito de melhoria, você não tem mais os coordenadores de aula e você tem agora também uma reforma que Isso. coloca tempo integral na escola para algumas séries, para alguns anos, tudo pensando no preparatório para a prova do sistema de avaliação, né? Porque são justamente os quintos e nonos anos que fazem essa prova. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que você avalia o ensino integral e essa política municipal nesses 2 anos, né, escolares, de estenderem o seu tempo na escola. Sim. Assim, ó, antes de falar um pouquinho da reforma, eu acho que é importante a gente considerar que o sucateamento da educação não é novo, né? É uma coisa que a gente tem há muitos anos. Então, os governos eles não dão o investimento enfim, a importância que a educação de fato precisa para ela se desenvolver de forma efetiva, né? Então, antes mesmo de começar a reforma, nos 2 anos de gestão, isso até antes, mas como existia uma diretora indicada, isso tinha um peso menor. Mas por ser eleito, a gente não teve uma série de condições estruturais, por exemplo, a gente não tinha manutenção direito. A gente fazia um pedido de uma manutenção, no ano seguinte ele ainda estava aberto, porque ninguém ia arrumar. Então a gente tinha essas questões, tanto de contratação de profissionais e de manutenção. A gente sempre teve esses problemas, pelo menos na Luiz Cândido a gente sempre teve. Entendendo que, e aí eu acho que isso é importante deixar claro, inclusive é reconhecido pela própria secretaria, nesse sentido, em reunião de diretores, que existia sim um olhar diferenciado para as escolas. Então, algumas escolas tinham determinadas condições e outras escolas tinham outras condições. E a Luiz Cândido sempre foi uma escola periférica, portanto, é, deixada um pouco de lado, né? Então, essas condições de trabalho, e aí eu estou falando enquanto gestor mesmo, né, do ponto de vista do gestor, tirar leite de pedra é bastante difícil, porque eu sou o responsável, inclusive pelo funcionamento estrutural e do trabalho do servidor que está ali dentro. E eu não tenho esse servidor e eu não tenho essa manutenção. Então, a comunidade educativa muitas vezes me responsabiliza porque também não compreende qual é o meu papel enquanto gestor. Eles entendem muitas vezes que o diretor tem que resolver tudo. E, na verdade, o diretor, ele gerencia com o que ele tem em mãos, né? Mas quem efetivamente entrega as condições é a Secretaria Municipal de Educação. Isso, essas problemáticas, elas aconteceram, sempre aconteceram. Mas com a reforma, e aí especificamente com a reforma, o princípio dela era, pelo menos é o que as pessoas que vieram de outro estado, enfim, que iam encabeçar esse processo de reforma, eles falaram que queriam construir um diálogo com as escolas, né? E se entendeu, portanto, que, bom, então acho que eles vão entender as condições das unidades educativas e a gente vai tentar pensar a escola numa outra perspectiva, né? Ou tentar, pelo menos, valorizar mais a educação. Principalmente porque o foco que foi apresentado para a gente é que o foco seria na aprendizagem. E a gente ficou, que bom, né? Primeira vez que a gente está escutando isso. O foco é na aprendizagem.
E aí eu comecei a achar estranho, porque na verdade não se discutia a aprendizagem. Que aprendizagem? Do que vocês estão falando exatamente? E isso não ficava claro, não ficava claro, e eu perguntava, eu sempre fui questionador. E isso não acontecia. Mas mudanças aconteceram, então você mesmo citou, né? Teve um processo de integralização dos quintos anos e segundos anos na nossa escola especial. Apenas o quinto ano, a gente tinha quatro quintos anos, portanto, antes da integralização, quando eles eram parciais, eles consumiam duas salas de aula, né? Então, matutino e vespertino. Com a integralização, a gente acabou perdendo espaço físico na escola mesmo, então eu perdi a sala de jogos e eu perdi a sala do apoio pedagógico. O apoio pedagógico é um espaço onde os alunos precisam aprender, enfim, para o processo de alfabetização, letramento e numeramento, que inclusive é uma lei federal, né? Então a gente tem que ter esse projeto em todas as unidades, porque a gente tem que trabalhar a defasagem nesse sentido dos estudantes. Mas eu perdi essa sala e perdi a sala de jogos também. Por quê? Porque eu precisava de mais duas salas para os dois quintos anos que faltavam. Todos os outros projetos estão sem um espaço físico. Eu tenho hoje, na escola, né? Na escola se tem hoje o laboratório de ciências, o laboratório, a biblioteca e o laboratório de informática. O laboratório de informática, a partir da legislação federal, ele se transformou em uma disciplina, portanto, quase a gente não consegue usar, porque ele tem muitas aulas fixas, né, com os anos iniciais. Então, os projetos não conseguem usar esses espaços. O laboratório de ciências, a gente tem um pouco mais de espaço, mas em compensação, a gente tem também as aulas. Eu sou professor de ciências, eu preciso usar o laboratório de ciências. Será que eu vou ter esse espaço para poder usar? Ou eu não vou poder usar porque existem os projetos, né? E a biblioteca tem também um repertório próprio de organização, ela é um espaço pedagógico ali, né? Ela não é só um espaço onde as crianças vão e ficam lendo livros. Não é como uma biblioteca pública, né? Uma biblioteca escolar, ela tem uma série de outras questões que precisam ser estabelecidas ali dentro, né? Então a gente teve esse processo ele veio sem toda a reforma, ela não teve um planejamento estratégico, então não se pensou, a princípio, a priori, número de profissionais que serão contratados, os espaços físicos, por isso que a gente perde o espaço físico, né? E a leitura que eu faço em relação especificamente à integralização é que existia a necessidade de ampliar as disciplinas de português e matemática. Por quê? Porque o SAEB, que é essa prova, né, que será feita no final do ano, ela cai português e matemática. Essencialmente, são as duas disciplinas que acabam caindo nesse SAEB. Isso para o quinto ano. Claro, quando você integraliza o quinto ano, você aumenta o número de disciplinas, aumenta o número de contratação de outros profissionais. Eles não estavam muito preparados para essa ampliação, tanto que a gente ficou sem professor de português e matemática na escola, até abril, final de abril. Início de abril, a gente ficou até sem professor de português, e até o momento que eu saí da direção, a gente estava sem um professor de matemática. Então, tinha oitavos anos que não tiveram ainda aulas de matemática. Por quê? Porque nesse não planejamento estratégico da contratação, eles meio que foram trocando o pneu do carro de Fórmula 1 na corrida, durante a corrida, né? Então, a gente acabou tendo esses problemas. Isso não é um problema só que aconteceu na nossa unidade educativa, várias outras unidades educativas também falam sobre um problema de contratação. No nono ano, que é o outro ano em que a gente tem um público-alvo da prova, né, do SAEB, a gente não tinha como integralizar, porque a secretaria entendia que as escolas não têm um espaço físico para fazer essa integralização, né? Inclusive se discutiu a possibilidade de ir no contraturno, enfim, fazer uma coisa diferenciada. Mas mesmo que as escolas tenham proposto uma série de encaminhamentos, eles ignoraram e falaram, não, vai ser do jeito que a gente acredita, que é qual? Eles reduziram uma aula de história, geografia, ciências e educação física do nono ano. Então, eles perderam essa uma aula, mesmo, e aí isso tem que ficar claro, né? Mesmo existindo um parecer do Conselho Municipal de Educação que delimita um número mínimo de aulas para cada disciplina, tá? Eles Eles reduziram esse número e ampliaram, portanto, as aulas de português e matemática. Então, se antes português e matemática no nono ano tinham quatro aulas semanais, agora eles têm seis, né? Justamente por quê? Porque precisa melhorar os índices de aprendizagem, supostamente com a ampliação da carga horária de português e matemática.
né? André, Então a olha gente teve só, esses problemas. o Pablo Moscatelli fala: a educação integral na América Latina é uma boa solução educacional, mas essa escola pensada no Brasil, imposta pelas Nações Unidas, está se transformando em um caos na busca por números para ganhos políticos nas próximas eleições. E ele fala também: precisamos pensar em uma educação mais voltada para o desenvolvimento humano integral das crianças. O que a gente vê é o oposto disso, né, de pensar o desenvolvimento humano integral. A gente vê uma preocupação de uma cidade que nos índices do IDEB está ruim, então você coloca a integralização para os anos que incidem nessas avaliações só de português e matemática, porque são as matérias que caem nas provas, e você não joga, né? Joga pela janela todo o projeto político da escola e um desenvolvimento humano integral das crianças, como coloca o Pablo Moscatelli. Você pensa que é isso? É uma preocupação única com as avaliações? Eu acredito que seja isso, sim. Acho que eles têm uma preocupação também com o processo de alfabetização, que sempre foi um nó nos segundos anos, e que foi feito um trabalho que a gente pode fazer várias críticas à secretaria no ano passado, mas foi feito um trabalho muito bom do ponto de vista de alfabetização, e que esse trabalho ele simplesmente cessou esse ano porque a reforma não contemplava isso, né? Enfim, eu acho que sim. Uma coisa que a gente precisa entender, eu acho que não existe uma política, pelo menos até o momento, não estou sabendo, mas enfim, até o momento da carta, não existe uma política municipal de educação integral. Então, pressupõe-se que essa política de educação integral que a Secretaria Municipal de Educação está implementando, ela tenha que ter um vínculo grande com a Política Nacional de Educação Integral. Só que a gente não percebe essa relação, né? A gente não percebe, dentro da organização dessa política integral no município, como próxima da política nacional. Uma vez, por exemplo, que já tem uma pré-determinação da Secretaria de Português e Matemática quando a gente fala da integralização, né? Isso não acontece na política nacional. É, de fato, na verdade, é o Conselho Municipal de Educação, ele foi pouco consultado pela Secretaria, né? Eu mesmo conversei ali, tentei fazer um diálogo com o Conselho Municipal de Educação também, não só eu, alguns diretores, outros diretores de outras unidades educativas, porque entende a situação atual, e de fato não, essa proximidade não havia acontecido até então. Inclusive no início do ano, várias escolas mandaram uma série de cartas para o Conselho Municipal de Educação a respeito das condições do que estava acontecendo e das imposições que estavam sendo feitas pela secretaria sem nenhum diálogo, né? E aí que o Conselho Municipal de Educação efetivamente entendeu que alguma coisa estava acontecendo ali. Pelo menos é isso que eu entendi de todo esse movimento, né? Mas é isso, assim, do ponto de vista de gestão, além da reforma que destrói completamente a perspectiva que a Luiz Cândido, a unidade, enfim, um projeto político-pedagógico da Luiz Cândido, onde a gente não é tecnicista nem conteudista, né? E essa perspectiva acaba bebendo muito dentro desse campo teórico, né? Uma perspectiva educacional neoliberal, enfim, tecnicista, onde tenta dar soluções rápidas para problemas complexos, e aí a gente tem meta. Eu de fato nunca tinha pensado que trabalharia na educação e de repente eu seria apresentado numa reunião de diretores a metas de aprendizagem, né? Eu acho que, enfim, isso muda um pouco a lógica do que é o fazer pedagógico. Eu não estou ali para alcançar uma meta, eu estou ali para dar sentido e significado para a realidade daquele estudante junto dele, né? E aí, a partir disso, o processo de aprendizagem acontece de forma significativa. Então, eu acho que é muito preocupante do ponto de vista de ressignificação mesmo do que é educação no ensino fundamental. Eu acho que a gente está perguntando pouco o que é fundamental no ensino fundamental. E eu acho que a resposta, as múltiplas respostas que se dão para essa pergunta, é, a gente precisa ter muita cautela em relação ao sentido e significado e os encaminhamentos que elas acabam gerando, as consequências que elas acabam gerando socialmente, inclusive para a própria toda a cidade, né? E quais estão sendo as reações dos estudantes, dos professores, das famílias a tudo isso? Então, depois que eu publiquei a carta, acho que é importante esclarecer por que que eu publiquei a carta de forma online, né? Que eu acho que isso é uma das questões, assim. Eu fiz uma reunião, eu decidi, né? Decidindo que não tinha condição de continuar, porque eu não tinha as condições objetivas para isso, e eu não iria, e eu estava sendo obrigado a destruir um projeto que eu
junto com os meus colegas, construímos, mas eu era o responsável por isso, né? Então eu falei, não, não tem condição de eu destruir esse projeto que é uma construção coletiva, porque, enfim, existe uma intencionalidade neoliberal que vai impedir que a gente faça isso. Então eu decidi que eu ia renunciar. Feito isso, eu demorei um tempo para conseguir entender como que eu poderia, em respeito à comunidade que elegeu, né, como que eu poderia fazer isso, né? E aí eu fiz uma reunião onde eu li a carta nessa reunião, mas foram pouquíssimos pais, porque a presencialidade das famílias, isso não é só na nossa escola, eu acho que também isso não é só no município de Florianópolis, cada ano que se passa é menor, né? As relações, enfim, entre escola e família, elas são muito difíceis, né? Muitos pais a gente chama para virem discutir problemas mesmo, em que os alunos acabam, enfim, se colocando e eles não vão, né? Então a gente tem essa dificuldade de participação da família dentro da escola. Mas tudo bem, a gente entende. Ao perceber, eu fiz essa reunião, enfim, que eu li a carta, junto do conselho escolar, né? Porque ó, eu acho que era importante o conselho, como um órgão deliberativo da unidade educativa, também estar ali, além da comunidade educativa, né? Como um todo. Ele encaminhou, ele deliberou no final da reunião, como tinham poucos pais, que a gente divulgasse isso via os grupos de WhatsApp das famílias, né? E aí a gente acabou fazendo isso, né? A resposta das famílias em relação a isso foi é, um primeiro espanto em relação ao que estava acontecendo, mas eu acho que a partir desse momento, isso foi um lado positivo, né? Apesar de, enfim, a gente não saber exatamente como vai ficar o projeto de escola, mas a gente percebe que as famílias, elas dizem, olha, parece que está acontecendo um problema ali. Então, vamos tentar se envolver mais. Então, aparentemente, houve uma ampliação da participação das famílias, inclusive na representação delas junto da escola, né? Então, criou-se um grupo onde os pais, um grupo oficial, né, de representação das famílias na escola, onde os pais estão participando bastante, assim. Eu vejo isso como algo muito positivo. Do ponto de vista dos profissionais da unidade, eu tive um apoio muito grande deles, porque eles entendiam e viam a dificuldade que a gente tinha ali de conseguir fazer a gestão, de conseguir encaminhar os conflitos internos, de conseguir implementar as políticas que vinham da secretaria, e aí toda semana era uma política completamente nova, então a gente não conseguia, por exemplo, um exemplo, os quintos anos receberam um material apostilado, isso nunca aconteceu na vida, né? Receberam um material apostilado, que ele seria a princípio uma referência só, como livro didático, depois de 2 semanas ele já não era mais uma referência, ele era de uso obrigatório. Então, assim, a gente tinha uma organização com os professores, uma perspectiva, e aí mudava, né, por um ofício da secretaria. Isso era cotidiano. A gente, nos dois últimos anos, se eu tive 5 ofícios recebidos da secretaria, foi muito. Nesse ano, até abril, eu já tinha 38. Então, assim, de encaminhamentos mesmo, de coisas que a gente tinha que fazer. A gente recebeu, é, a gente recebeu a apresentação em relação à integralização do quinto ano da secretaria. Ou seja, eles mandaram para a gente o que a gente tinha que falar. Então, enfim, uma série de questões do ponto de vista de retirada mesmo de autonomia das unidades educativas, né? De se organizar e de construir, e aí inviabiliza o projeto. Então, não é só uma questão da integralização, não é só uma questão da redução de carga horária dos nonos anos nas disciplinas. É isso somado a não ter as condições efetivas para fazer a gestão e a perda da autonomia, onde a gente não consegue organizar mais a unidade educativa para executar de fato o projeto político-pedagógico da unidade. Sim. Então, não faz sentido mesmo. Para mim, não, que entrei para tentar executar o projeto, de fato, para ele não ser um documento de gaveta, mas que ele seja o espírito concreto daquela unidade educativa, né? Não fazia mais sentido eu ser uma casca vazia ali, fingindo que, que aquele projeto existia. É, e do ponto de vista da minha consciência, enfim, de teórica mesmo também, não só histórica, mas também teórica, como que eu vou contribuir para a destruição disso, entende?
Então, não tinha condição de eu continuar realmente. Eu não saí, eu fui conversar com todos os estudantes. Aí, né, vamos falar um pouquinho dos estudantes. Depois Uhum. da minha carta e depois que efetivamente finalizado a decisão e tal, eu fui conversar com os estudantes. Passei em todas as salas para explicar o porquê. Então, além da reunião, eu tive essa preocupação, porque afinal de contas são os estudantes que estão ali, né? São eles que vivenciam isso, são eles que vão vivenciar as mudanças também, não só as famílias e E não só eles os profissionais. entenderam os motivos? Então, eu me surpreendi, assim, eu expliquei todos esses elementos que eu falei para você, isso do primeiro aninho ao nono ano, né? E em todas as turmas, eu fiz isso em todas as turmas. Eu perguntei para eles o que eles fariam se estivessem no meu lugar, o que é engraçado, né? E eles falaram que eles fariam a mesma coisa. Então, apesar de eu não querer sair, porque eu não saí porque eu quis, e eu também não saí porque me mandaram embora. Eu saí porque eu precisei sair, né? Por uma questão de respeito próprio e de saúde também, né? Sim. André, audiência, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para eu trazer aqui os nossos apoiadores e a gente já retorna com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retornar com a entrevista com o André, eu quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho. Então, todos os sindicatos e instituições que passaram aí no nosso apoio, no nosso intervalo. Quero agradecer muito, porque é muito difícil se manter como uma mídia independente e com já agora esse ano completando 18 anos de existência do Portal Desacato, e é graças a esses apoios que a gente consegue manter essa independência e produzir conteúdos que a grande mídia não mostra, ou distorce, ou altera, ou não dá a devida visibilidade para eles. Então é muito importante essa tarefa da comunicação, e por isso eu peço para você que gosta do nosso trabalho, que nos escuta, que nos lê no Portal Desacato, que nos assiste aqui na Manhã com Dignidade e que possa contribuir. Tem 3 formas, através do Pix, que está aqui, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode também ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. Você pode contribuir de forma anual, com um valor único, ou de forma mensal, desde R$ 10 por mês até valores mais altos. E a última forma é sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube. Então, acesse o nosso canal, Portal Desacato, e lá tem as informações, né? Você pode nos seguir, se ainda não nos segue, no nosso canal do YouTube, e se tornar um membro do canal. Contribuindo de qualquer uma dessas 3 formas, você concorre toda semana a um livro que a gente sorteia em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros, e todas as segundas-feiras, no JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eles nos presenteiam e presenteiam vocês, né, com esses livros sorteados. Eles são enviados pelo correio para qualquer lugar do Brasil ou fora do país, então, seja onde você estiver, você contribui com a gente e concorre, pode receber um livro na sua casa. Se você não puder contribuir financeiramente, nós temos as nossas redes sociais, você pode seguir, curtir, compartilhar os nossos conteúdos para a gente poder levar outra informação para cada vez mais pessoas. É isso, e agora retorno à entrevista com o André. André, eu recebi a notícia hoje de uma demissão, então não é o seu caso, da necessidade de ter que sair, mas
tem várias coisas em comum ao seu caso, que é o desmonte do serviço público, que é de um caso de uma escola do município, que foi a demissão da diretora, e hoje a escola está fechada, os pais, professores da escola do NEM, Irmã Sheila, fecharam nessa terça-feira, decidiram fechar a unidade em protesto contra a exoneração injusta da diretora Neide Maria de Andrade. Essa demissão é uma represália depois da trabalhadora criticar a política de educação no governo Topázio e defender os direitos das crianças em uma reunião de diretores. E agora o NEIM segue sem diretora, a escola está localizada no Campeche, e a comunidade escolar está revoltada, exige a volta da sua diretora ao cargo, e foi feito inclusive um abaixo-assinado que já reuniu mais de 1,5 mil assinaturas pela volta da diretora Neide Maria de Andrade. Eu gostaria que você comentasse sobre esse caso e também se você sofreu algum tipo de represália, tanto durante o seu período na direção, quanto depois, né, da escrita da carta. Esse caso é um caso muito triste, né? Porque, na verdade, revela o modus operandi de como funciona os processos de assédio moral. Eu acho que, enfim, acontecem. Eles são comuns, a gente até naturaliza muitas vezes. É difícil, às vezes, até a gente entender bem como que eles acabam operando, né? Dentro dos aparatos institucionais, né? Mas, para você ter uma ideia, a gente teve, com essa nova gestão de Secretaria Municipal de Educação, a gente antes tínhamos reuniões de diretores, onde todos os diretores, inclusive diretores do ensino fundamental e da educação infantil, tinham reuniões juntos. Então a gente ia todos juntos. Mas enfim, a partir da inserção dessa nova secretaria, a gente parou de ter esse tipo de reunião. A gente tinha reuniões em grupos. Então, a leitura que eu faço disso é meio que dividir para manipular, assim, né? E aí a gente percebia que existia um direcionamento em relação aos grupos. Então, grupos que eram mais favoráveis às políticas, grupos que eram menos favoráveis às políticas, eles eram concentrados. A gente percebeu isso. E, portanto, os encaminhamentos também eram diferentes do ponto de vista discursivo, né? Isso é uma percepção que eu tenho, que não só eu tenho, outros diretores também tiveram, né? Existiram momentos em que eu experienciei, eu vi isso acontecendo, né, de diretores questionarem e serem chamados para conversar em alguns momentos. Isso aconteceu. Não só diretores, mas também supervisores em algumas reuniões. Não sei o conteúdo da fala, o que foi conversado, enfim, mas eu acho que só a explicitação disso coíbe, né, o comportamento democrático de questionamento. Afinal de contas, estamos no serviço público e assim como nós que estamos, por exemplo, eu estou na gestão, eu nunca reclamei dos pais questionarem o meu trabalho, porque eu estou no serviço público, né? Então eu acho que eu devo sim à comunidade a qualidade do serviço e explicar os motivos. Então eu acho que a crítica ela é sempre muito importante para quem é servidor público. E se perde um pouco o que significa esse ser servidor público, né? Então, para mim, soa antidemocrático quando as pessoas não podem fazer críticas, que eu acho que é um pouco o caso, né, dessa professora. Isso me preocupa bastante, porque isso fala mais sobre a política institucional que está se desenhando na Secretaria Municipal de Educação. Isso no caso dessa diretora. Ela questionou, né, fez algumas críticas durante uma reunião de diretores da DEI, que é efetivamente da educação infantil, e foi retirada. Inclusive, ela saiu no Diário Oficial junto comigo. Então, apareceram os dois juntos, né? A gente até achou estranho, falei, ué, estranho, que não sei quem é, tá? Porque a gente foi apartado, né? Então a gente não consegue mais saber quem é quem. Desculpa, qual que era a outra pergunta? Você queria que eu comentasse Você sobre o já caso sofreu e algum se tipo eu de sofri alguma represália? coisa? Uhum. Então, antes dessa gestão, especificamente,
Eu posso dizer para você que existia uma lógica de personificação, que eu acho que é problemático. O que que eu quero dizer com isso? Dependendo de como as escolas, a gente já entende que existia um olhar diferenciado para dependendo da unidade educativa que se coloca, dependendo do comportamento daquela unidade educativa em relação às políticas que vinham, né? Se é mais resistente ou menos resistente, existiam consequências das mais diversas. Então, se é uma escola que já não tem a atenção que precisa ter, se ela é resistente e questionadora, ela acaba não tendo mais ainda o que precisa ter. Então, a gente sentiu isso ano passado, um pouco, porque a gente se recusou em abrir o portão da unidade educativa. A aula começa às 8, o ensino fundamental começa às 8, e queriam-se, a partir de uma demanda legítima até dos pais, de alguns pais, de que a escola abrisse para que os alunos entrassem às 7h30, algo nesse sentido, né? Teve uma mudança ali dos horários e tal. E a gente decidiu que a gente não ia fazer isso porque a gente não tinha profissionais que pudessem dar a supervisão e a segurança necessária para que esses alunos estivessem na unidade educativa antes das 8 horas. E eu percebi que depois dessa negativa, e que não existe legislação que obrigue a gente a fazer isso, né? Isso seria mesmo um, um serviço ali a mais. Se eu tivesse condição, também nunca me neguei a fazer isso. Se eu tivesse as condições, eu acho que é muito importante para algumas famílias mesmo, né? Mas a gente não tinha. Eu percebi que houve uma mudança grande em relação aos projetos, por exemplo, da escola. Pessoas que já tinham sido aprovadas as designações não vieram. Então, não é explícito, entende? Eu não percebo isso como algo explícito, mas existem alguns encaminhamentos. Então, materiais que normalmente vieram, não vinham, manutenções que a gente sempre teve dificuldade de manutenção, mas algumas manutenções eram comuns acontecer, deixaram de acontecer também. Então, Os próprios coordenadores de ala, né, que você mencionou anteriormente, também é um tipo, né, de represália às escondidas. sim. Então, o modus operandi desses movimentos de cerceamento institucional são variados, né? E não sempre são explícitos. Em relação à carta em especial, eu acho que não se imaginava que ela teria a repercussão que ela teve. Antes de eu, enfim, desistir ou abdicar do cargo, eu enchi o saco mesmo, é essa palavra. Eu enchi o saco da secretaria no sentido de que eu precisava das condições, né? Eu pedi inúmeras vezes a designação desses profissionais de coordenação de aula, eu pedi inúmeras vezes manutenções. Inclusive, existia uma manutenção muito séria e muito grave na escola, que era o teto, uma parte da estrutura da quadra estava caindo e ela iria cair. E poderia, de fato, ser muito, levar uma criança a óbito. Isso ficou o início desse ano inteiro em uma parte de novembro para frente do ano passado. E eu fiz todos os chamados, eu pedi, eu conversei com todas as chefias necessárias, isso não acontecia. Ninguém arrumava. Foi necessário, após a reunião do quinto ano, onde os pais pediram para ver e fizeram ouvidorias, que as coisas começaram a mudar. Isso é muito triste, porque no nosso caso especificamente da escola, onde a gente tem uma baixa participação das famílias, eu espero que agora mude. Se eu faço, se membros da escola ou a direção fazem os pedidos, elas têm um valor muito menor do que uma ouvidoria de uma família, né? E isso não tem muito sentido, na verdade, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da garantia de direitos dessas crianças, né? Sim. Mas eu André, não tive nenhuma represália depois da carta. Simplesmente não conversaram comigo, não falaram nada. Eu mandei, inclusive, e-mails pedindo orientações a respeito de como se daria esse processo, até porque tinha uma profissional que estava no meu lugar, e o que queria acontecer com ela, eu precisava dar uma orientação para ela a esse respeito, e eles não falaram comigo, eles nem responderam os meus e-mails. Então, eu disse na minha notificação à secretaria que eu ficaria até o dia 30, para que a secretaria, eu mandei isso no dia 25, falei que ia ficar até o dia 30, para que eles tivessem tempo de se organizar e fazer a substituição, enfim, de um novo diretor. E nisso mandei alguns e-mails,
perguntando quais eram as orientações nesse processo e tal, e não me responderam. Então, a princípio, até o momento, eu não tive nenhuma represália vinculada a isso, né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas a Esperamos que princípio. não. André, quero te agradecer muito pela tua presença aqui hoje. A gente iniciou a programação falando sobre insalubridade dentro de escolas, e essa carta e tudo que tu traz aqui só denuncia mais uma forma de você fazer um desmonte da educação, esse projeto que é o desmonte da educação, e políticas do município que impedem da realização de um projeto coletivo, que é o que vinha sendo feito na Luiz Cândido. Quero te parabenizar pela tua decisão, porque por mais que seja uma renúncia, ela é muito corajosa. Ela é muito corajosa e ter publicizado isso também é muito corajoso. Eu acho que a repercussão dessa carta demonstra como não é um caso isolado, como deve ser muito comum em diversas das escolas municipais aqui de Florianópolis, e não só as municipais, né? Quero te agradecer muito pela presença. As portas do Portal dos Acatos estão sempre abertas para você. Então, qualquer outra pauta e necessidade, é só trazer, ficamos em contato. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Agradeço você, Sofia, pela oportunidade, o Portal do Sacato também, por oportunidade de divulgar essa situação. Eu acho que a gente é muito telespectador da educação. Eu acho que a gente precisa começar a se envolver mais, entendendo a importância desses sujeitos, desse direito, né? E entender que a gente tem um trabalho muito lindo em educação no país que muitas vezes não é levado em consideração. Então, eu costumo citar muito Bom Velhinho, né? Que é Freire, e fala assim, ó, não existe anúncio se não tiver uma denúncia, né? Não existe a possibilidade de um anúncio se não houver denúncia. Então, quando escrevi a carta, isso era uma coisa que ecoava bastante para mim, assim. Para que essa comunidade entenda o anúncio do que ela pode vir a ser, é preciso elas entenderem quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Mas é isso. Obrigado. Exatamente. Ou seja, com uma esperança que possa haver uma mudança nesse quadro, né? Muito obrigada, André, pela sua presença. Muito obrigada à audiência que nos acompanhou. Agora